E o futebol feminino, agora falando da narração e o futebol feminino, como é que tu tem visto essa crescente, né? Tu que acompanhou lá de início do 2005, começou no jornalismo, não tinha tanto, né? O futebol feminino, agora já tá ganhando uma mídia maior e com isso também tá vindo o hate junto, que nem tá acontecendo com a narração. Como é que tu vê essa evolução? Tu gosta do futebol feminino? Tu acompanha? Eu gosto, eu acompanho. Inclusive, agora a gente estava vendo, né, no final de semana, o quanto que a gente ainda é atrasado com relação a essa paixão e inclusive, o impulsionamento do esporte para as meninas aqui no Brasil. Quando a gente começa a ver estádios lotados, torcidas apaixonadas, mobilizadas, crianças encantadas, e aqui a gente ainda tem pouquíssimas pessoas que frequentam os estádios, os clubes, né, não fazendo aquele mesmo investimento e dando a mesma estrutura. Diz aqui no Brasil ou aqui no Sul? Aqui no Brasil. Ah, no Brasil. Eu vejo que a gente ainda é muito atrasado, né, depois do que a gente viu no final de semana. Mas, principalmente, assim, eu acho que a nossa cultura, ela precisa abrir os olhos para o esporte como um todo, não só o futebol. Porque a gente chega nas competições maiores, a gente acaba vendo, a gente poderia ter feito mais na Olimpíada, a gente poderia ter feito mais, né? E eu acho que esse é um trabalho que ele começa desde as crianças, né? A gente precisa entender a fortalecer o nosso esporte, os nossos times, as nossas modalidades, seja ela no masculino ou no feminino, desde a infância, para que cada vez mais a gente tenha uma propagação da nossa grandeza, da nossa força e dos nossos talentos. A gente vê muitas meninas, né, de fora vindo jogar aqui no Brasil ainda, no futebol, as meninas sul-americanas vindo jogar na dupla Grenal, né, que tem o talento delas. Eu vejo na Olimpíada a gente sempre sofre com várias modalidades que a gente é soberano, porque a gente vê países, como os Estados Unidos, por exemplo, que desde a escola as crianças trabalham, treinam ginástica olímpica, basquete, né? Tipo, eles têm, na essência deles, desde sempre, se preparar para os grandes momentos. E aqui a gente vê pouquíssimas oportunidades, né? Quantas meninas hoje aqui da cidade conseguem sonhar e realizar serem atletas do futebol? Só se elas saírem daqui, né? Porque às vezes elas estão muito distantes daquilo que elas gostariam. E aí muitas desistem. E eu vejo que o público também não abraça. E o público não abraçando, as empresas não abraçam. E aí vira um círculo vicioso de pouco abraço, né? Então, se a gente tá ainda distante ainda. Se a gente estivesse fomentando, né, desde sempre aquela necessidade de estar junto com aquele time, como a gente tem com o futebol masculino, e depois ver o retorno de público em massa, as empresas acreditando, contratações melhores ou estruturas melhores, treinamentos melhores podem ocorrer. Mais a gente tem qualidade e mais a gente tem melhores espetáculos para poder assistir. Faz sentido, né? Tipo assim, porque a gente entende que hoje tá muito abaixo, né? Tu comparar com o futebol masculino é muito abaixo, só que é diferente. Comparação, não tem como comparar, né? Não tem que comparar. Outra coisa, né? Senão as meninas nunca vão alcançar. Vai ficar nesse tem que comparar o Neymar. Não, tem que chegar que nem o Neymar, ele não tem como. E voltando pra tua história, daí tu saiu da Band e aí tu foi pra RBS. Como é que foi essa transição? Por que tu saiu da Band? Que rolou? Eu recebi a proposta, né, pra ir pra RBS. Eu recebi uma ligação, tava indo pra um treino do Inter. Eu estava numa correria aquele dia de tarde, porque eu fazia Grêmio e Inter e o Grêmio ainda treinava no Olímpico, né? Então era pertinho, assim. E aí eu me lembro que tinha acontecido alguma coisa com o Gabiru aquele dia. O Gabiru queria ir embora. Não me lembro. E aí eu estava no Olímpico e eu tinha que correr pro Beira-Rio, porque o Gabiru ia dar uma coletiva. E eu estava nessa correria, assim, tocou meu telefone. E foi muito engraçado, porque tinha um colega da Rádio Farroupilha, que toda semana ele me ligava para fazer a seleção do campeonato. E ele queria sempre a minha seleção da rodada, né? E aí eu dizia... aquele dia eu atendi o telefone e disse assim, hoje eu não consigo fazer agora a seleção, falei para ele. E aí a pessoa do outro lado da linha, oi? Eu falei, desculpa, eu achei que era o colega, né? E aí era o Renato Mate, na época, o gerente de esportes da RBS TV. Daí ele disse que queria conversar comigo se eu tinha um tempinho depois, né? Mais tarde. Aí eu trabalhei normal, fui conversar com eles.
E aí eu recebi o convite, né, de ir pra RBS TV. Eu chorei muito, porque eu tinha muita culpa. Eu sou libriana, só que o meu libriano é sempre de magoar alguém ou outra pessoa, é o meu desespero. E aí eu chorava muito, eu cheguei lá, Ribeiro, aconteceu isso, isso e isso. E aí... E aí, o que na eles época, acharam? o chefe de esportes da Band era o Záquia, né? Aham. O Záquia é rico, como brincava o Belmonte, né? E aí... eu tinha que esperar ele chegar para conversar com ele e tal. Quando ele chegou, eles já tinham comunicado ele só disse assim para mim, vai! Boa. E aí, quando o Ribeiro anunciou, assim, reuniu todo o time de esportes, assim, eu chorei muito, 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 porque eu sempre fui muito grata, né? A oportunidade que eu recebi deles lá e tudo que a gente construiu juntos e quanto que eles me abriram portas, porque foi realmente, assim, muito grande a repercussão, né? Do meu tempo de toque de bola. Foi lá que eu te conheci, lá no toque de bola. Tu não era criança, né? Não, já era mais velho. E aí eu fui pra RBS TV. Aí eu fiquei lá até 2012. Lá eu comecei a fazer coisas novas também. Porque lá eu era repórter de transmissões, que na Band eu não era. Na Band não tinha, né, transmissões na minha época. Então foi uma oportunidade nova. Foi a primeira vez que eu fiz transmissão. Foi lá. E eu fazia matérias para os programas da Globo, que também era uma grande oportunidade. Na Band eu também fazia matéria para os programas de São Paulo, né? Mas na RBS, então, daí fazia os vivos. Quando eu cheguei na RBS foi em 2006, final de 2006. Então o Inter tinha ido para o Mundial. Eu não fui para o Mundial, mas eu fiquei... Todos os vivos aqui de Porto Alegre eram eu. Então, eu fiz vivo com o Galvão Bueno no show do intervalo. Eram oportunidades incríveis, né? Quando o Inter chegou com a taça, eu que fiz pro Globo Esporte Nacional, com a Milena Ceribelli, né? E o Esporte Espetacular. A matéria de despedida do Darley até hoje viraliza, né? Que as pessoas... eu que fiz a matéria do Esporte Espetacular da primeira vez que o Darley reencontrou a torcida do Grêmio. Fui eu que fiz. Foi minha primeira matéria pro Esporte Espetacular. Que massa. Ele jogava no São José. Foi a primeira vez que ele enfrentou o Grêmio como adversário depois de ter saído, né? Então, assim, foram oportunidades incríveis, né? E depois eu virei apresentadora. Eu comecei apresentando diretoria na TV Com o Maurício Saraiva, que era um programa de noite. E depois eu fui para o sábado de manhã no RBS Esporte e o Bom Dia Rio Grande. Fazia o esporte do Bom Dia Rio Grande. A parte do esporte, né? O esporte... Isso, tá. Apresentadora do bloco de esportes do Bom Dia Rio Grande. E nos sábados, quando o Brito não estava, né? Que o Brito era o apresentador oficial do Globo Esporte na época, eu era substituta. E assim foram 7 Pô, a anos. TV Com, eu gostava da TV Com. Tu sabe o motivo, o que aconteceu com a TV Com? Porque, pô, é um Não canal sei. tão... Tu saiu antes? Eu saí antes. Ah, tu saiu antes Saí antes. de acabar. Tá, daí tu saiu da TV Com e Eu foi... fui pro SBT. Ah, daí já foi direto É. pro SBT. E como é que foi tua experiência lá no SBT? Como é que foi essa chamada? Aí no SBT. Trocar a RBS, o grupo RBS eu tinha saído da RBS e depois eu recebi o convite do SBT. E aí, quando eu recebi o convite, eu estava fazendo um programa para a Globosat, um programa de viagens, que eu viajava todo o Brasil. E aí eu precisei esperar o final do meu contrato para poder assumir o convite do SBT. Então foi meio que sigiloso por um tempo e depois eu consegui, fui apresentada. E o que era, né? O SBT, em 2013, queria inserir esporte. Porque viria a Copa de 2014 aqui no Brasil e eles não tinham o esporte, né? Eles não tinham a tradição do esporte aqui. Eles tinham um programete nas madrugadas que o Vidarte fazia com o Orestes, eu acho, se eu não me engano. E eles tinham só aqueles 2 minutinhos, assim, durante a madrugada, mas não tinham um programa de esportes. E o SBT sempre foi na contramão de tudo, né? Quando todo mundo fala uma coisa, o SBT faz outra. Tipo, a Globo tá dando Jornal Nacional, a Band Jornal da Band, a Record Jornal da Record, o SBT Chiquititas, né? É verdade. Então, assim, eles não sabiam se o público ia querer ver esporte. Talvez ele estava ali porque ele não queria ver. Então, na época, né, o meu chefe era o Danilo, que hoje está lá de novo, e o Luizão, eles vieram conversar comigo assim, a gente quer fazer um teste, a gente vai inserindo de vez em quando o esporte, vamos ver. E aí, desde o início, eu tinha um quadro, Débora Futebol Clube, que eu fazia reportagens com os atletas sobre a vida, sobre questões que não envolviam o futebol no dia a dia deles, eram sobre o lado humano deles mesmo.
E ali eu comecei a fazer os programas que já existiam, também entrando um pouquinho, trazendo uma informação, trazendo outra. E aí começou a dar certo. Eles começaram a me colocar desde a abertura, desde as manchetes do jornal, até que em 6 meses eu ganhei o SBT Esporte, né, que foi criado, a gente criou juntos ali, eu que criei a sugestão, né, de como funcionaria o SBT Esporte, junto com o Vidarte e com o Danilo. E ali a gente começou, então, a história do SBT Esporte, que foi... O Vidarte era o comentarista e eu era a apresentadora. E foi muito uma bacana, dupla muito né? marcante. Porque fizemos história ali. Uma dupla marcante. E ali a gente começou a construir, então, do zero juntos nessa caminhada, porque o SBT Esporte era um programa que não existia. Ele foi existir primeiro aqui no Rio Grande do Sul e hoje ele tem em várias partes do Brasil. Eu ia te perguntar isso, se esse nome, né, do SBT Esporte, se já vinha de outros estados, então foi o primeiro, foi daqui. Aqui. Que legal. Que demais. Tu que tu criou. estreou. Daí a gente fez o programa aqui, começou a dar muito certo, a gente levava os jogadores, a gente levava... Foi o Tite, foi todo mundo, assim. A gente levou muitas pessoas lá no programa para participar. Isso graças ao teu network, provavelmente, também. Né? O Vidarte também os dois. O Vidarte ligava para todo mundo e convidava todo mundo. Encheu e incomodava as pessoas, né? Passava a manhã ligando, né? Mas, assim, chegou uma época que as pessoas queriam ir, as pessoas pediam para ir. Eu chamava de campinho, né? O nosso campinho. E aí eles diziam, quando é que tu vai levar no campinho? Quando é que nós vamos ir no campinho? Agora é minha vez de ir no campinho. Eles pediam, sabe? E aí foi muito bacana. A gente teve 7 anos de história juntos, legal. né? O SBT foi... O SBT Esporte eu considero um case de sucesso, assim. Que ele foi criado do zero e ele... até hoje. Se consolidou. Depois, quando eu saí, eles fecharam, não tinha mais o programa não existiu mais. E aí, depois, acho que de 1 ano, não sei, voltou com outro nome. Agora, eu acho que é Esportes, no plural. Esportes SBT Esportes. Mas ele chegou a encerrar. Antes era o SBT Esportes. Esporte. SBT SBT Esporte. Então, essa mudança.